Bem, pessoal, nós iremos resolver aqui a questão 54 da página 63 do livro Matemática, Ciências e Aplicações. Né? Ora, na questão 54, letra A, diz o seguinte: estude o sinal de cada uma das funções em funções de R em R, cujos gráficos estão representados a seguir, e forneça também as raízes se houver. Ora, então na letra A, observe que as raízes são os pontos que cortam o eixo X. Então, uma das raízes aqui é menos 3. Então, eu tenho que uma das raízes é menos 3. Bem, o gráfico ele tem imagem negativa da origem para baixo. Então, para cá ele é negativo. Então, da origem para cima é positivo. Então, aqui ele é positivo. Logo, estudando o sinal, y vai ser menor do que 0 se x for o quê? For menor do que menos 3, né? E o y é maior ou igual a 0 se o x for maior ou igual a menos 3, ou seja, ele é positivo quando o x for maior ou igual a menos 3. Muito bem, letra B. Na letra B, pessoal, para ver direitinho, tá. Na letra B, nós temos aqui que as raízes aqui, onde corta o eixo X, é 0 e menos 2, né? Raízes 0 e 2, aliás. Tá? Quando o gráfico está da origem para cima, então ele é positivo. Tem imagem no y positivo. Da origem para baixo é negativo, da origem para cima é positivo. Então, ó, se o x for menor do que 0, né, eu vou ter a imagem positiva. Então, o y vai ser maior do que 0 se x for menor do que 0 ou o x tem que ser maior do que 2, né? X maior que 2. E o y é menor ou igual a 0 se o intervalo aqui no meio, né? 0 menor do que x, menor que 2, né? Menor ou igual, porque eu vou ter igual aqui, né? Então, ele é 0 ou negativo. Se o x está entre 0 e 2, incluindo o 0 e o 2. Bem, na letra C, deixa eu ver se dá para ver. Nós temos que os zeros da função é menos 1 e 1, as raízes, né? Menos 1 e 1. E onde tem imagem positiva, acima de 0, aqui é positivo, né? E aqui fica negativo porque está abaixo, o gráfico aqui está abaixo do eixo X, negativo. E aqui é positivo porque está acima do eixo X, então a imagem é positiva. Logo, que está entre menos 1 e 1, anterior a 1 e posterior a 1, né? Então, y vai ser positivo se x for menor do que menos 1 ou x maior do que 1. Né? Agora, o y é maior ou igual a 0 se x estiver entre menos 1 menor do que x, menor ou igual que x, menor ou igual que 1. Por que igualdade? Porque eu coloquei igualdade aqui, tá? Para incluir, para não deixar nenhum intervalo. Muito bem, a letra C. Na letra D, nós temos aqui as raízes. As raízes são quem corta aqui o eixo das abscissas, o eixo X, vai ser o menos 5, o menos 3 e o 1. Né? Agora, aqui ó, tá do eixo X para cima, então tem imagem positiva, né? Então y é positivo. Aqui também. E aqui é negativo,
porque está da origem para baixo, então as imagens são negativas, nessa parte aqui também. Então, y vai ser maior do que zero se x for entre menos 5 menor do que x, menor que menos 3, né? Ou o x maior do que 1. Agora, o y é menor do que zero, menor ou igual que zero, se o x for menor do que menos 5, ou menos 3, né? Porque essa parte aqui do menos 3 ao 1 for menor ou igual que x, menor ou igual que 1. Né? Que é igual, que eu botei igual aqui também para incluir os zeros, tá? Na letra E, observe que ela é estritamente positiva, ela não toca o eixo x, né? Então, o y é maior do que zero para todo x pertencente aos reais, né? Então, não tem valor negativo para y, né? Não tem imagem negativa, todas são positivas. E não possui zeros porque não toca o eixo x, né? Não possui zero essa função, né? Pois bem. Ver se deu para ver direitinho. Deixa para a letra E, não conseguiu ler, né? Repetir aqui a letra E. Então, na letra E aqui, repetindo, ela é estritamente positiva, tá? Porque não toca aqui o eixo x, né? E não passa aqui para a parte inferior. Todas as imagens são positivas. Então, o y é maior do que zero para todo x pertencente aos reais. E não possui raízes reais, porque não toca o eixo x, né? Então, não possui raízes reais. Bem, na letra F, nós temos aqui, anterior ao menos 3, as imagens são negativas. Entre o menos 3 e o 15 sobre 2, as imagens são positivas, porque está acima do eixo x, então, quando ligar com y, está tudo positivo. E à direita são negativos, né? Os zeros, as raízes. As raízes são, corta o eixo x aqui no menos 3 e aqui no 15 sobre 2, né? E y aqui é menor que zero se x menor que menos 3 ou x maior do que 15 sobre 2. O y é maior ou igual a zero se x menos 3 é menor do que ou igual a x, que é menor ou igual a 15 sobre 2. Né? E assim a gente conclui a questão 54.